Meus amigos, simplesmente a Eleven, ela vai possuir novos poderes na quinta temporada de Stranger Things. E esse super salto que ela deu nesse teaser pode não ser o único super poder, tá? Pode ter mais aí. Mas não só isso, né? E a Max, né? Quando que ela vai despertar do coma? Porque no teaser ela apareceu nos braços do Lucas fugindo do Demodog. Será que a Max, ela vai sobreviver ou ela vai de arrasto pra cima? A gente já meio que tem alguns indícios do que deve acontecer e a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends geek na voz, e após muitos meses e alguns episódios, né, se preparando para essa grande luta contra o Vecna, que é o grande mal do mundo invertido, já era de se imaginar que a Eleven, em algum momento, ela iria evoluir, iria aprimorar suas habilidades e superpoderes. E a garota, né, que já era um verdadeiro tanque ambulante com habilidades como telecinese, telepatia, visão remota do vazio e até uma espécie de poder de ressuscitar, agora surpreende com algo ainda mais inesperado, que é a capacidade de voar, ou pelo menos saltar absolutamente alto, né, porque aquilo dali pra mim é um superpoder de herói da Marvel. No teaser tem uma cena rápida em que a Eleven parece estar fugindo ou perseguindo alguém misterioso. Ela precisa subir em cima de um ônibus, no meio do nada e simplesmente salta uma distância surreal, né, com uma leveza que nunca vimos antes, cara. Pode não ser um voo completo, né, como o Superman, por exemplo, né, que ela fica muito tempo no ar, pode não ser isso, mas já é um grande avanço em relação ao que a gente não tinha visto antes. A gente nunca viu a Eleven dando esse super salto, isso daí é uma grande novidade, cara. E o mais curioso é que esse tipo de habilidade a gente não viu em nenhum outro experimento do laboratório de Hawkins, especialmente a Kali, né, a número 8, que tá sumida desde a segunda temporada, mas que vai retornar nessa quinta e última pra poder juntar a galera e derrotar o Vecna, mas a gente não viu ninguém com essa super habilidade do super salto, a não ser a Eleven. Isso só mostra que a Eleven está em outro nível agora, né, o Vecna, por exemplo, até consegue flutuar com a ajuda das videiras do mundo invertido, mas isso é bem diferente de um poder de levitação consciente, né, o que dá a Eleven uma vantagem única no confronto que se aproxima, velho. E por falar em levitação, essa não foi a primeira vez que a Eleven deu indício de que ela poderia ter essa super habilidade, porque vocês lembram lá no final da segunda temporada, quando a Eleven tava fechando o portal, né, com a ajuda do Hopper, e a Eleven meio que começou a pairar no ar. Ela não levitou, digamos assim, não teve o super salto, mas ela meio que começou a levitar devagarinho, começou a tirar os pés do chão. Opa, tinha coisa ali. Na época parecia algo involuntário, né, com o efeito colateral de usar toda a sua força mental, só que agora a coisa parece bem mais intencional, o que indica que ela finalmente aprendeu a canalizar e controlar essa parte do seu poder. E tudo isso faz sentido quando lembremos o que aconteceu com ela na quarta temporada, né? Porque depois da experiência do Projeto Nina e do embate contra o Vecna, a Eleven não só recuperou seus poderes, como deu indícios de ter descoberto habilidades novas, né? E um exemplo disso é o que rolou com a Max. Depois da Max tecnicamente morrer, a Eleven, através das suas habilidades, que era algo que ela não havia demonstrado antes, isso daí foi um novo poder da Eleven, tá? Querendo ou não, na quarta temporada, ela meio que conseguiu reanimar a Max, conseguiu trazer ela de volta, pra falar a verdade, embora esteja em um estado vegetativo, mas a Max tá lá, entre aspas, ela tá viva, a mente dela que não tá. Ou seja, se ela foi capaz de fazer isso com a Max, faz sentido que com mais treino e tempo, ela tenha conseguido canalizar essa energia de outras formas, né, como pra saltar ou até voar. E se tem uma coisa que Stranger Things deixou claro, é que o poder da Eleven cresce à medida que ela entende quem ela é. E agora, com o peso do mundo nas costas, né, amigos em perigo e o Vecna mais poderoso do que nunca, talvez a Eleven finalmente alcance todo o seu potencial, né. E olha, se ela aprender a voar de verdade, o Vecna que se prepare, né, velho? Agora, tem um detalhe que complementa tudo isso, que são os quadrinhos de Stranger Things, porque se tem uma coisa que os comics deixou bem claro, é que a Eleven não é a única cobaia, o único experimento com superpoderes e poderes diferentes. Na real, ela é só uma peça dentro de um projeto bem maior, né, que envolvia várias outras crianças com habilidades únicas e surpreendentes. Tudo bem que nessa quarta temporada a gente teve um indício disso, né, a gente viu ali os flashbacks dos experimentos na quarta temporada, só que nos quadrinhos isso já existe há muito tempo, cara. Por exemplo, tem o Rick, né, o número 3, que aparece na HQ Into the Fire. Ele é um dos experimentos mais poderosos que já passaram pelo laboratório, né, com habilidades de controle de persuasão. E outro exemplo incrível era a Francine, a número 6, né, protagonista da HQ Six, e a habilidade dela era de clarividência, ou seja, ela tinha visões do futuro e do que estava prestes a acontecer. E isso faz a gente pensar que os experimentos do Dr. Brenner não se limitavam a poderes de ataque ou força bruta como os da Eleven. Havia um lado mais estratégico, como prever ameaças e manipular eventos antes que eles acontecessem. A Francine também era capaz de sentir emoções e intenções de outras pessoas, o que dá a entender que os poderes poderiam ter ramificações emocionais e sensoriais, bem diferentes da telecinese, obviamente, né, cara? Além disso, né, os quadrinhos também apresentaram, e a gente viu isso na segunda temporada, que é uma personagem meio esquecida, mas que deve retornar agora nessa última temporada, que é a Kali, a número 8, né, que ela tem um poder diferente da Eleven, que ela meio que consegue criar ilusões mentais na cabeça da galera. Ela consegue
consegue fazer com que você veja ou sinta algo que na verdade não está ali, é coisa da sua cabeça. É como se ela hackeasse os sentidos das pessoas, e nos quadrinhos esse poder é tratado de forma ainda mais sinistra, né, mostrando quanto ela pode ser usada para enganar, manipular e até torturar psicologicamente uma pessoa, velho. E esses são apenas os experimentos conhecidos, né, porque existem inúmeras outras cobaias com poderes diferentes que sequer apareceram, mas que a gente sabe que existiram ao longo desse processo, desse experimento brutal do Dr. Brenner, cara, a gente sabe disso. E outro experimento também, que se eu não me engano é a número 9, né, que ela meio que tem o poder de controlar o fogo. Olha só, no final do teaser a gente viu o Vecna meio que tentando conter ou controlar o fogo. Já imaginou? Um dos experimentos controlava fogo nos quadrinhos, era uma das garotas, né, as gêmeas. E isso abre um leque gigante de possibilidades, né, como controle do tempo, teletransporte, manipulação de matéria. Se o laboratório estava testando vários tipos de poderes psíquicos em crianças, quem garante que a Eleven não carrega dentro dela um pouco de cada um desses poderes? É o que eu venho dizendo depois desse teaser. Esse lance da Eleven saltar é só um exemplo do que a gente vai ver muito nessa última temporada. Possa ser que esse não seja a única grande habilidade que ela vai desenvolver nessa última temporada. Eu acho que ela vai precisar mais do que isso, mais do que telecinese, o super salto, para poder derrotar o Vecna e as forças do mundo invertido. Ela vai, tem uma caixinha de surpresa aí, tá? A Eleven, ela vai desenvolver mais poderes, eu tenho certeza. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito o que comentar ainda nesse vídeo sobre Stranger Things, os poderes da Eleven, tem novidades da Max também. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E vale lembrar que no começo da série a Eleven mal conseguia mover um brinquedo com a mente, né? E foi só com o tempo e muita dor e esforço que ela passou a derrubar vans, fechar portais e agora até voar. Então talvez os poderes da Eleven estejam em constante evolução, como se ela desbloqueasse novas fases conforme suas emoções e experiências se intensificam, cara. E o perigo também, né? E se for esse o caso, a Eleven da quinta temporada pode ser uma versão totalmente nova, mais completa, poderosa e imprevisível, cara. É o que eu tô dizendo, ela vai desenvolver outras habilidades. E os quadrinhos, né, juntamente com os flashbacks da quarta temporada, prova que esses experimentos iam muito além do que a gente imaginava. Então, além do que a temporada, né, a série nos mostrou lá na primeira ou na segunda temporada, né, que era algo bem restrito. A gente sabia que tinha Eleven, que tinha número 8, a gente supõe, né, que tinham 11 experimentos ao total, né, porque se tinha 8 e tinha 11, né, a gente achava que só tinha um, mas na verdade tem vários. E se a Eleven já mostrou tanta coisa até o presente momento, vocês podem ter certeza que tem mais vindo nessa última temporada. E eu volto a dizer, para poder derrotar o Vecna, ela vai precisar desbloquear, porque ela sempre teve, mas ela vai precisar desbloquear essas outras habilidades que são tão poderosas quanto a telecinese, velho. E outro assunto também que eu acabei comentando muito pouco, né, na minha análise do teaser geral que eu trouxe aqui pro canal, que é o estado da Max, o estado vegetativo dela. A gente teve uma surpresa nesse teaser, né, que foi o Lucas meio que protegendo a Max, e a Max obviamente ainda tava em coma, né, ela não tava consciente. Mas aí fica a pergunta do milhão, né, sim, Geek, será que realmente a Max, ela vai sobreviver? Ela vai despertar? Em qual momento isso vai acontecer? Pois o final da quarta temporada de Stranger Things deixou a Max em uma situação super delicada, né? Ela terminou em coma após passar por uma morte técnica causada pelo Vecna, velho. E até agora nada foi confirmado sobre se ou quando ela vai acordar. A coisa já estava sombria pro lado dela, né? E a quinta e última temporada da série promete deixar tudo ainda mais tenso, velho. Como vimos nessa cena do teaser, né, com o Lucas protegendo a Max, a coitada da Ruivinha, ela vai passar por muitos problemas e ela nem vai poder se defender, porque ela tá em coma, tá em estado vegetativo, e os Demodogs vão estar caçando ela, velho. E o mais preocupante é que ela ainda está desacordada nesse ponto, o que significa que sua sobrevivência nessa cena depende completamente do Lucas por enquanto, né? E ele com certeza vai mover céus e terras para poder protegê-la. Mas o fato da Max estar em perigo mesmo sem estar acordada torna tudo ainda mais difícil, velho. E a pergunta que não quer calar é: o que está se passando com a Max? O que está rolando dentro da mente dela? Ou pelo menos aonde está a consciência da Max? Porque a Eleven tentou acessar isso no finalzinho da quarta temporada, né, lá na cena do hospital, e ela encontrou nada. Ela foi lá no vazio e não encontrou a Max. Será que a Max está presa em algum tipo de limbo mental, né? Mesmo que não esteja, nada impede que ele envie monstros atrás dela, né, como os Demodogs ou outras criaturas ainda mais bizarras. E outra dúvida é até onde esse trailer mostra os acontecimentos dessa última temporada, né? Porque a Max, por exemplo, essa cena do Lucas protegendo a Max lá do Demodog pode ser no início do primeiro volume, que é o que eu disse pra vocês no meu vídeo de análise. Eu acho que eles vão
vão manter a Max em coma, pelo menos até o finalzinho da parte 2 do segundo volume. Eu não acho que a Max vai despertar logo no primeiro volume, eu não acho que vamos ter muito conteúdo da Max nesses 2 volumes, eu acho que lá pro finalzinho do segundo, no penúltimo episódio talvez, ou então, sei lá, no último episódio do volume 2 vai ser a Max acordando do coma, talvez com superpoderes também. A minha teoria é isso, tá? Mas comentem embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a personagem da Max nessa última temporada. Qual a importância que ela vai ter pra essa resolução do Vecna e do mundo vertido. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não para por aí não, velho. Porque com tudo isso rolando, é inevitável se perguntar, será que a Max sobrevive até o fim da série? Porque a situação parece crítica, né? Ela está inconsciente, possivelmente presa dentro da mente por conta do Vecna, e a guerra final contra o mundo invertido já começou lá fora. E apesar desse clima pesado, é óbvio que a Max, ela não só vai despertar, como ela também vai sobreviver no final da 5ª temporada. Eu tenho certeza, cara, se eles tivessem que matar a Max, eles teriam feito isso no final da 4ª temporada. Mas aí não, colocaram Eleven, e Eleven meio que reanimou, embora em estado vegetativo, a personagem da Max. Se fosse pra matar o Hopper, por exemplo, lá atrás na 3ª temporada, eles já teriam feito, mas não, deixaram o Hopper vivo, né, que ele conseguiu escapar, foi preso na Rússia. Então assim, tentaram matar o Hopper uma vez, trouxeram de volta. Tentaram matar a Max uma vez, trouxeram de volta. Esses 2 personagens, eles vão ficar vivos no final dessa história. Eu aposto com qualquer um, porque eles já tentaram matar e não conseguiram. É provável que algum personagem importante vá de arraste pra cima nessa temporada final, né? Pode ser o Jonathan, pode ser a Karen, pode ser a Nancy, pode ser o Steve, o Dusty, alguém vai pagar o preço. Mas o fato da Max estar afastada da ação desde o final da 4ª temporada me faz pensar que no final das contas ela ainda vai ser essencial nessa luta contra o Vecna, né? Mesmo que volte só na reta final, é bem provável que ela tenha um papel decisivo e saia viva quando tudo acabar, velho. E além do perigo físico e mental que a Max se encontra nesse momento, eu acho que o lado emocional da personagem e o que ela vai causar nos demais personagens, especialmente no Lucas, vai ser muito importante também. E eu acho que o roteiro vai explorar isso, tá? Porque a ausência dela afeta diretamente a moral dos personagens centrais, especialmente o Lucas, como eu disse, que claramente ainda está devastado e permanece ao lado dela no hospital. E isso cria uma tensão emocional constante, lembrando o tempo todo o quanto eles já perderam e o quanto ainda podem perder. A Max em coma é mais do que um obstáculo, ela representa uma ferida aberta que a série ainda não cicatrizou. E talvez a batalha final contra o Vecna não envolva apenas monstros e poderes, mas também a superação dos traumas e perdas profundas que esses adolescentes vêm enfrentando desde a 1ª temporada, velho. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham que vai acontecer nessa última temporada de Stranger Things? Comentem os palpites, teorias e expectativas que eu vou ler e comentar e responder todo mundo aí. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!